Olá, seja bem-vindo ao Turistando. Este é um programa produzido pelos alunos de jornalismo aqui do Mackenzie e vai trazer dicas toda semana de locais para você visitar, conhecer e se divertir. Nesta primeira temporada, iremos falar de São Paulo. Toda semana mostraremos pontos daqui da capital paulista e de toda a região metropolitana. No programa de hoje, uma visita na avenida mais famosa de São Paulo. E também no museu de arte mais antigo da cidade. E um passeio pelo verde, onde a cultura e o lazer se misturam no maior parque da América Latina. Fique com a gente, o Turistando está só começando. Começamos o nosso primeiro programa no principal cartão postal de São Paulo, Avenida Paulista. A repórter Ana Luísa Roxo foi até lá e vai nos mostrar o que a avenida mais famosa da cidade pode nos oferecer. A avenida mais famosa, conhecida, citada, frequentada da capital é também a mais paulistana das vias. Seus poucos menos de 3 km de extensão plana em uma das áreas mais altas da cidade abrigam calçadas largas, 6 faixas para carros e mais 2 centrais para bicicletas que servem de solo para as jornadas de trabalho, estudo e lazer de milhares de pessoas todos os dias. Ao contrário de várias vias históricas da cidade que cresceram naturalmente com o trânsito de pessoa, a larga e plana Avenida Paulista foi planejada. Em 1891, quando a avenida foi inaugurada, São Paulo era uma cidade em expansão. O projeto da Paulista nasceu da necessidade de expandir a cidade para além da região central, já totalmente ocupada e supervalorizada. O Planalto, onde hoje é a Paulista, servia de passagem de boiadas a caminho do Matadouro, e havia ali chácaras, cassebres e cocheiras. As primeiras casas foram construídas com dinheiro da agricultura e comércio. A variedade de habitantes se fez ver nos estilos das construções. Quem reclama que hoje a Paulista não tem identidade, talvez não saiba que ela nasceu assim: neoclássica, arte nouveau, mourisca, florentina. Como a casa de Horácio Sabino, a primeira construção arte nouveau do país. Ficava onde hoje é a esquina da Paulista com a Augusta. A Paulista foi a primeira via da cidade a receber asfalto, em 1909, e foi uma via residencial até meados da década de 1950. Empreendimentos comerciais e de serviços começaram a abrir fora da cidade. Já reparou que os mais velhos chamam o centro de cidade? Os modernos espigões da Paulista foram resultados de mudanças da legislação de uso e ocupação do solo após a década de 1960. Os edifícios sedes de bancos e de grandes empresas nacionais e internacionais, às vezes com mais de 30 andares, deram a cara urbana e eclética que a Paulista tem hoje. São dessa época também os calçadões com o desenho estilizado do Estado, antes feito com mosaico português. Estamos em frente ao Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand. O MASP, que é símbolo da avenida. Fundado em 1947, tornou-se o primeiro museu moderno do país. Primeiramente instalado na rua 7 de Abril, no centro da cidade, em 1968 o museu foi transferido para cá. Chateaubriand convidou o crítico e marchand italiano Pietro Maria Barti para dirigir o MASP e Lina Bobardi para desenvolver o projeto arquitetônico e expográfico, que se tornou um marco na história da arquitetura do século XX, com base no uso do vidro e do concreto. Lina Bobardi concilia em sua arquitetura superfícies ásperas e sem acabamentos com leveza, transparência e suspensão. A esplanada sob o edifício, conhecido como Vão Livre, foi pensada como uma praça para uso da população. Hoje, a coleção do MASP reúne mais de 11.000 obras, incluindo pinturas, esculturas, objetos, fotografias, vídeos e vestuário de diversos períodos, abrangendo a produção europeia, africana, asiática e das Américas, e é o mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. O MASP tem a missão de estabelecer de maneira crítica e criativa diálogos entre passado e presente, culturas e territórios, a partir das artes visuais. A abertura do Centro Cultural Fiesp, do Sesc Avenida Paulista, do Itaú Cultural, do Cinema Reserva Cultural
e mais recentemente da Japan House e do Instituto Moreira Salles, são os exemplos mais notáveis dessa mudança. A Avenida Paulista tem muita coisa boa para nos oferecer, não é mesmo, Carol? É sim, Nicole. Durante as férias tive a oportunidade de visitar o Instituto Moreira Salles, que recepciona diversas exposições. E no próximo bloco, uma visita à Pinacoteca de São Paulo, um museu de artes visuais com ênfase na produção brasileira do século XIX até a contemporaneidade, em diálogo com as muitas culturas do mundo. E ainda hoje, uma visita ao maior parque da América Latina, o Parque Ibirapuera. O Turistando volta já! Que mundo é esse que eu tô buscando? Currículos mostram quem você foi. Eu quero mostrar quem eu sou. Deixar minha marca. Algumas respostas só eu tenho. Outras, ninguém tem. Só preciso de um empurrão, uma base forte que sirva para eu enfrentar os problemas do futuro. Quero novos propósitos. Nada melhor do que estar junto de quem contribui há 150 anos para a mudança do mundo. E a cada ciclo pronto para se adaptar. Quero criar novos caminhos. Vamos juntos? Estamos de volta e falaremos sobre a Pinacoteca do Estado de São Paulo. A Pinacoteca, popularmente conhecida como Pina, é o museu de arte mais antigo da cidade de São Paulo. A comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 trouxe um destaque às obras modernistas de sua coleção, em cartaz até o final do ano. Fundada em 1905 pelo governo do estado de São Paulo, a Pinacoteca representa o símbolo de uma arte brasileira. Seu prédio principal, onde antigamente era a sede do Liceu de Artes e Ofícios, foi projetado no final do século XIX pelo arquiteto Ramos de Azevedo e desde então passou por algumas reformas. Sua construção em estilo neoclássico, com janelas amplas, pilastras e paredes de tijolos, representam a cidade de São Paulo e sua história. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder a partir dos anos de 1930, o museu ficou fechado por 2 anos e suas instalações foram transformadas em alojamento militar. O acervo foi distribuído entre vários lugares e apenas em 1947 a Pinacoteca retorna para o edifício atual. Funcionando na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, o museu exibe obras principalmente de artistas nacionais do século XIX. O acervo original foi formado pela transferência de 26 obras do Museu Paulista da USP, e hoje a coleção conta com 10.000 peças. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Almeida Júnior, Cândido Portinari estão entre os artistas que possuem seus trabalhos expostos na Pinacoteca. Até outubro de 2025, a Pinacoteca irá apresentar uma reformulação do seu acervo de arte. O museu irá trazer um olhar mais crítico de arte, mesclando períodos históricos e técnicas, além de trazer uma maior representatividade de artistas mulheres, afrodescendentes e indígenas. Além de ser famosa por suas obras de arte, um dos icônicos símbolos da Pinacoteca é esse lustre, de mais de 100 anos, instalado em uma das varandas do prédio. Sua riqueza de detalhes e seus 8 metros de altura chamam a atenção de qualquer visitante. Ele foi confeccionado por serralheiros que faziam parte do Liceu de Artes e Ofícios, que era instalado no prédio que hoje está a Pinacoteca. Em 2022, o destaque é a comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna. Nesse período, a Pinacoteca destaca as obras modernistas de sua coleção. Desde janeiro, 134 obras de autoria de artistas ligados ao modernismo estão expostas em suas amplas salas e corredores. Essa é a pintura Amigos, feita em 1921 por Di Cavalcanti. Ela foi exposta no Teatro Municipal de São Paulo durante a Semana de Arte Moderna de 1922 e agora pode ser vista aqui na Pinacoteca.
Além dessa, outras pinturas feitas por artistas modernistas podem ser vistas durante o passeio, entre elas Bananal, de Lazar Segal, de 1927, e Antropofagia, de Tarsila do Amaral, de 1929. Toda essa mostra especial sobre o modernismo na arte brasileira vai receber um destaque até o final de 2022. A Pinacoteca é um dos marcos da cultura brasileira em São Paulo, e a sua história se funde com a da cidade em muitos aspectos. As suas obras, apesar de mostrar o passado, estimulam os visitantes a pensar no mundo atual e no que está por vir. A Pina é realmente incrível. E no próximo bloco vamos conhecer mais sobre o Parque do Ibirapuera, símbolo do verde de São Paulo. Voltamos já. Uma luz que desperta, que ilumina e faz as pessoas brilharem por inteiro. Uma luz cultivada com valores sólidos, guiada por uma grande missão. Uma luz que inspira através do exemplo. Dentro e fora da sala de aula. É um olhar que traz o sentimento de pertencer, que é reforçado a cada nova descoberta, a cada momento compartilhado. Um sonho construído tijolo por tijolo, de maquinzista para maquinzista. E quando essa luz sai do papel, ela ganha as ruas e transforma a cidade, fruto do pioneirismo, que vai até onde os olhos e o coração alcançam. Seja na educação, nos esportes e no cuidado ao próximo. E muitas estações se passaram desde 1870, fazendo a verdadeira luz brilhar em cada um de nós. Mackenzie 150 anos, iluminando vidas que transformam o mundo. E para encerrar o programa de hoje, vamos conhecer o parque mais visitado de São Paulo. Estamos falando do Ibirapuera, com seus mais de 1,5 milhão de metros quadrados, recebe cerca de 15 milhões de pessoas por ano. Uau, quanta gente, Carol! Isso é mais do que a população inteira da cidade de São Paulo. E para contar o que você pode encontrar nesse gigante verde, no meio da selva de pedra, o nosso repórter Israel Filho foi até lá. A área que hoje constitui o Parque do Ibirapuera, anteriormente, era um território úmido e sujeito a constantes alagamentos. Daí, ser conhecido como Ipirapuera, que tem o sentido de pau podre ou árvore apodrecida no idioma tupi. No contexto colonial, ela constituía uma propriedade indígena, uma aldeia que se estendia pelo bairro de Santo Amaro afora. Mas depois foi convertida em um recanto de chácaras e pastagens. O responsável pela arquitetura do parque foi o famoso arquiteto Oscar Niemeyer, que procurou traduzir o espírito da urbanização moderna, enquanto o paisagismo, igualmente ousado, foi implementado pelo não menos célebre Roberto Buller Marx. O Ibirapuera, em seu formato atual, foi presenteado ao povo de São Paulo no dia 21 de agosto de 1954. O Parque do Ibirapuera se tornou um reduto para os paulistanos. Ele é o parque urbano mais importante da cidade. Ele possui 3 lagos artificiais, que juntos ocupam 1.600.000 metros quadrados. Possui ainda ciclofaixas, 13 quadras iluminadas, além de muita área verde para descansar e fazer piquenique.
O parque ainda abriga prédios públicos, museus, planetário, o prédio da Bienal, ginásio de esportes, o obelisco, o monumento às bandeiras e o pavilhão japonês. Você percebeu que se trata de muitas atrações, não é mesmo? Perguntamos aos visitantes o que eles gostam de fazer no Ibirapuera. O que eu gosto de fazer no parque é correr, na verdade. Eu venho da minha casa, dou uma volta no parque, volto para minha casa e é o que eu normalmente estou fazendo em São Paulo. Caminhando, se exercitando. Então isso é muito importante, né? Para nós, seres humanos, estar se cuidando e ficando mais próximo da família. A questão das atividades físicas, passear de bike. Perguntamos também por que eles escolheram o parque como sua opção de lazer. Tanto asfalto, tanto concreto na cidade toda e eu acho que o parque aqui é um outro lado, né, de São Paulo que merece ser visitado. O Lago Ibirapuera também é a alma do parque e divide a área cultural da área de contemplação. O Obelisco de São Paulo é um monumento funerário que se tornou símbolo da Revolução Constitucionalista de 1932. É o maior monumento da cidade e tem 72 metros de altura. A marquise do Parque Ibirapuera funciona como ligação entre equipamentos culturais do parque, Museu Afro-Brasil, Oca, Pavilhão das Culturas, Bienal e Auditório. O Museu Afro-Brasil aborda a cultura e influência africana na sociedade brasileira e funciona desde 2004 no Pavilhão Manuel de Nóbrega. O MAB tem um acervo de mais de 6.000 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas produzidas no século XVIII até os dias de hoje. O acervo abarca diversos aspectos dos universos culturais africanos e afro-brasileiros. O Pavilhão das Culturas Brasileiras no Parque Ibirapuera fica em um edifício de 11.000 metros quadrados, parte do conjunto de obras do arquiteto Oscar Niemeyer, e abriga um espaço democrático que busca dar visibilidade à cultura do povo brasileiro e suas expressões. O prédio da Bienal, Pavilhão Cecílio Matarazzo, é considerado um ícone cosmopolita da arquitetura moderna. É nele que acontece a Bienal de Artes de São Paulo, promovida pela Fundação Bienal de São Paulo, que funciona e conserva o espaço. O MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, é uma sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos. Fundado em 1948, sua coleção possui mais de 5.000 obras, produzidas pelos nomes mais representativos de arte moderna e contemporânea, principalmente brasileira. O monumento às bandeiras representa os bandeirantes, expondo suas diversas etnias e o esforço para desbravar o país. O edifício da Oca é um espaço expositivo dentro do Parque Ibirapuera. No passado, chegou a abrigar o Museu da Aeronáutica de São Paulo e o Museu do Folclore, e abriga grandes exposições. O Planetário Aristóteles Orsini, popularmente chamado de Planetário Ibirapuera, foi o primeiro planetário do Brasil, inaugurado em janeiro de 1957. O prédio é importante patrimônio histórico, científico e cultural. O Auditório Ibirapuera foi concebido nos anos 50 pelo arquiteto Oscar Niemeyer, mas só foi construído em 2005. Atualmente é utilizado para atividades culturais, notadamente espetáculos musicais. Viu só quanta coisa? Não é à toa que o Ibirapuera é um dos parques mais procurados pelos paulistanos e pelos turistas. E não falamos de tudo, hein? E assim termina o nosso programa de hoje. Você pode rever ele quando quiser no nosso canal no YouTube, Turistando. E na próxima semana sairemos da capital paulista para conhecer Embu das Artes. Não perca! Até breve!